Aspas, em cenário considerado otimista, o Brasil ampliará em cerca de 16 milhões o total de pessoas consideradas pobres quando o auxílio emergencial pago aos mais vulneráveis terminar, no fim de 2020. É o que avalia o jornal Folha de São Paulo com base em projeções do FGV Social. A desgraceira social, porém, deverá ser ainda bem maior do que imagina o jornalão. Esse contingente de novos pobres ampliará para quase 1/3 os brasileiros que passarão a viver com menos de R$ 522,50 ao mês. O valor representa menos de meio salário mínimo e cerca de $3 ao dia, aponta o jornal. Apesar da crônica da tragédia anunciada, Jair Bolsonaro já anunciou o fim do benefício. Aprovado pelo Congresso Nacional, bem a contragosto do ministro da Economia, o abutre Paulo Guedes, o pagamento do auxílio emergencial para mais de 65 milhões de brasileiros reduziu de forma inédita e abrupta a pobreza no país, uma coisa contraditória, trazendo aos seus menores patamares. O fim do benefício terá efeito contrário e rápido, destaca a Folha. Segundo as projeções da Fundação Getúlio Vargas, do FGV Social, a interrupção do auxílio aumentará o total de pobres de 23,6, 50,1 milhões de pessoas, para cerca de 31%, 66,2 milhões de pessoas. Isso na hipótese mais otimista, contando com uma rápida retomada do crescimento da economia e uma forte geração de empregos em 2021. Para que a pobreza não aumente tanto, a economia e o emprego teriam de passar por uma recuperação muito forte, com impactos positivos sobre a renda, algo fora da maioria das previsões, argumenta o próprio jornal, que registra números até adocicados, otimistas para o crescimento do produto interno bruto e para a abertura de novas vagas de emprego, né? A expectativa do mercado é que o PIB em 2021 cresça 3,5% numa recuperação que sequer compensará o tombo de 5% previsto para esse ano. Já as previsões para o emprego são bastante pessimistas, com a taxa de desocupação oscilando entre 17% e 19% no início do ano que vem, conclui a Folha, ainda otimista, né? Entre economistas críticos da ortodoxia neoliberal, não há motivos para acreditar em crescimento do PIB, em grande crescimento do PIB ano que vem. O fim do auxílio emergencial sabotará o mercado interno de consumo e não há previsão de investimentos do setor privado, seja interno, seja externo. Já de investimentos públicos, o governo austericida já anunciou uma brutal retração no orçamento do ano que vem. Quanto ao desemprego, já há quem afirme que a taxa vai superar rapidamente os 20% da força de trabalho. Para piorar, os empregos que estão sendo criados manterão a tendência de precarização dos últimos anos. Como registrou uma recente matéria do jornal Valor Econômico, quase metade dos empregos existentes no país são de qualidade ruim, com salários baixos, instabilidade no emprego ou jornada excessiva, correspondente a 40,8 milhões de ocupações, 45,5% do total. O próprio jornal, que é voltado à cloaca burguesa, reconhece que o principal fator para a má qualidade do emprego no Brasil está no salário. O estudo mostra que 77,7% das ocupações remuneram insuficientemente o trabalho. Logo após os salários, vem a falta de estabilidade e pesa para a baixa qualidade das ocupações no país, que pesa. Cerca de 40% dos trabalhadores estavam no emprego havia menos de 36 meses, o que evidencia a alta rotatividade no trabalho. Outro fator para a baixa qualidade do emprego é a seguridade. Do total de ocupados, 35,7% não contribuem para a Previdência Social, não tem garantia nenhuma, tornam-se, então, desprotegidos de direitos trabalhistas e como os auxílios, doença, acidente e aposentadoria. Por fim, pesa negativamente ainda a jornada de trabalho superior a 48 horas semanais, o emprego sem carteira assinada ou o trabalhador por conta própria sem ensino superior. Isso segundo o jornal Valor. Mas nem todos os brasileiros sofrem com essa desgraceira atual e futura, ou estão muito preocupados com o fim do auxílio emergencial.
mesmo em meio à pandemia, a fortuna dos bilionários brasileiros cresceu 39% entre abril e julho deste ano, segundo o relatório do Banco Suíço, UBS, e da PwC, da consultoria, divulgado nessa semana. O relatório mostra que a fortuna dos bilionários nativos somava 176 bilhões de dólares ao fim de julho, 983 bilhões de reais, comparado aos 127 bilhões no início de abril desse ano e 66 bilhões em 2009. Com esse valor, o Brasil ocupa a 10ª posição no ranking do país com maiores fortunas detidas pelos ricaços, ou seja, poucos muito ricos, a maioria muito pobre.